mais complicados. Então, o HIV é retrovírus, o corona é retrovírus, o ebola é retrovírus, então eles são mais tensos, certo? E o que acontece é que, por mais que eles coloquem o RNA e o RNA seja destruído, ao mesmo tempo que eles vão inserir o RNA, eles têm uma proteína muito bacana que recebe o nome de transcriptase reversa. Por quê? A transcriptase reversa, ela vai fazer o seguinte, ela vai converter o RNA em DNA, porque o RNA não consegue se misturar com o material genético da célula, porque o material genético da célula é DNA. Então, por isso, o RNA vai ser convertido em RNA vai ser convertido em DNA por um processo chamado de transcrição também, mas é uma transcrição reversa. Por isso, eu tenho que ter uma transcriptase reversa, que é a enzima que o retrovírus tem para fazer essa conversão. E aí você falou assim, putz, mas ele vai converter em DNA e depois a célula vai fazer DNA, e depois RNA e RNA proteína? Sim, mas precisa ser feito isso, porque se ele jogar o RNA, a célula não vai reconhecer esse RNA, não vai fazer nada com ele e vai destruir, e o ciclo do vírus foi acabado. Perdeu, morre o vírus, não tem mais função, certo? Então, a ideia aqui é sim ter um trabalho extra. Então, a transcrição reversa é para que o vírus consiga camuflar, vamos dizer assim, o seu material genético dentro do material genético da célula, certo? Então, voltando aqui, ele vai pedir para a gente, na questão aqui, que a gente analise esses pontos. Então, peraí, que eu vou voltar lá. Agora eu vou compartilhar a minha apostila com vocês. Ou não também. Acho que tá indo agora. Vamos lá. Então, ele vai fazer o seguinte. Diante dessas situações, dessas informações, então ele fala o seguinte. O DNA... peraí, só um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte. Fala que os vírus não têm vida própria fora das células. Essa última afirmação se justifica, pois os vírus de DNA não apresentam genes para RNA mensageiro, ribossômico ou transportador, utilizando-se de todos esses componentes da célula hospedeira. Então, ele tem sim, muitas vezes, deixa eu ver aqui, muitas vezes não, sempre, o DNA do vírus não traz nem informação para RNA ribossômico, nem informação para RNA transportador. O RNA ribossômico é um RNA que faz parte do ribossomo, da organela ribossomo, que faz a síntese de proteínas. O RNA transportador é o RNA que transporta o aminoácido. Isso daí o vírus não precisa ter, porque toda célula tem. Toda célula tem lá os seus RNAs ribossômicos e RNAs transportadores. Ele não precisa disso. Mas informação para o RNA mensageiro, que é aquele RNA que leva a informação do DNA para a proteína, isso ele tem que ter. Se ele não tiver, não sei o que tem nesse DNA, não tem nada, né? Então, ribossômico e transportador não precisa ter. Não precisa ter porque a célula vai ter os seus ribossomos, independente se tiver vírus ou não, vai ter os RNAs transportadores com os aminoácidos, independente se tiver vírus ou não, certo? Mas o mensageiro é o que carrega, é o que copia a informação que está lá no DNA. Então, assim, os genes que vão ser usados para gerar o RNA mensageiro tem que estar no DNA. Senão, não sei o que tem nesse DNA, não tem nada, certo? Porque, basicamente, o DNA é formado por genes para produzir RNA mensageiro, ribossômico, transportador, e ele tem algumas regiões, muitas regiões até, que são reguladores, para regular justamente a hora que deve transcrever esses RNAs. Mas ele precisa levar informação. Então, RNA mensageiro ele tem sim, tá?
Então, essa última afirmação se justifica, pois os vírus de DNA apresentam todos os genes que necessitam para a sua replicação, utilizando-se apenas da energia e nutrientes das células hospedeiras. Não, ele não tem. O ribossômico e o transportador, ele não tem. A informação que ele precisa para produzir o RNA ribossômico e o RNA transportador, ele não tem. Então, basicamente, essas duas questões aqui meio que uma completa a outra, tá? Vamos para a próxima. Letra C. Eu vou ter que mudar aqui. Vamos para a próxima parte. Aqui. Letra C. Os vírus de DNA apresentam apenas genes para o RNA mensageiro e para sua replicação utilizam-se os demais elementos presentes na célula hospedeira. Ah, é essa. Tá certinho essa daqui. Tá? Certinho. Então é a letra C. Vou só eliminar as outras, ver se tem alguma coisa importante. Os vírus de RNA não apresentam nenhum gene, e por isso são incapazes de se replicar. Não, eles têm que ter o gene, pelo menos das proteínas, né, que formam o RNA. Os vírus de RNA são os únicos que apresentam seus próprios ribossomos. Não, meu bem, eles não apresentam seus próprios ribossomos. Eles apresentam, sim, uma enzima que é a transcriptase reversa. Mas os seus próprios ribossomos ele não apresenta, não, tá? Então, a resposta certa aqui é a letra C. Ok. Vou fazer a 14 e a 15. Rapidinho. 14 é dissertativo, Unicamp também. Em famílias constituídas... me perdi aqui que eu vi uma mensagem do Vlad, achei que era algo importante. Achei que eu tinha passado do meu horário. Em famílias constituídas a partir da união de primos em primeiro grau, é mais alta a ocorrência de distúrbios genéticos em comparação com famílias formadas por casais que não têm consanguinidade. A que se deve essa maior ocorrência de distúrbios genéticos em uniões consanguíneas? O que acontece é que, conforme os indivíduos vão se reproduzindo, né, vão gerando seus descendentes, o DNA sofre mutações. O seu DNA, a sua metade do DNA que veio da sua mãe, pode não ser exatamente igual à da sua mãe, porque quando você foi feito, as suas células foram se dividindo, gerando novas células, e elas podem ter sofrido algumas mutações. Nada de aterrorizante, isso é muito comum. Só que o que acontece é que essas pequenas mutações, geralmente elas são silenciosas, geralmente elas são recessivas. Vocês vão lembrar lá da genética, tá? Então, essas características que são recessivas, elas são mutações em um único parzinho do gene, em um único alelo. Não esqueçam que nós temos o cromossomo que a gente ganhou da mãe e um cromossomo que a gente ganhou do pai, certo? A gente tem nós, seres humanos, mas isso vale para todos os seres vivos, só o que muda é o número de cromossomos. Mas nós, seres humanos, temos 46 cromossomos separados em pares. Vamos supor que esse aqui seja o par de número 1, tá? Eu tenho um cromossomo que eu ganhei da minha mãe e um cromossomo que eu ganhei do meu pai, o cromossomo de número 1. Um da dupla veio da minha mãe, outro da dupla veio do meu pai. Eles trazem informações similares, o cromossomo de número 1. Vamos supor que aqui seja a cor dos olhos, certo? Então, vamos supor que minha mãe aqui mandasse uma característica de olho castanho, por exemplo, que é uma característica dominante, lembra do azão? E meu pai manda uma característica recessiva de olhos claros, pensem ali no azinho. O que acontece? Vamos supor que esse azinho aqui seja uma mutação, seja fosse característico de uma doença. Vamos supor que ser olho azul era uma questão de doença, certo? É muito raro ele se manifestar. Ele só vai se manifestar quando? Quando for azinho. Então, para que eu encontre azinho, eu preciso que tenha 2 indivíduos que tenham o azinho no seu genoma. Ou seja, eu preciso de 2 indivíduos que tenham tido a mutação. E é muito difícil uma mesma mutação ocorrer exatamente igual em 2 indivíduos distantes no mundo em termos de familiaridade. É praticamente impossível, a chance é muito baixa. O que pode acontecer, o que poderia acontecer nesse caso, é que esses 2 indivíduos aqui
são de uma mesma família em que um dos progenitores, em que algum ancestral sofreu essa mutação e está passando essa mutação para os seus descendentes. Então, vamos supor que o avô sofreu a mutação, então era para ele ser azão, ele ficou azão, azinho. E aí esse azinho foi passando para os seus descendentes. E aí aqui os netos, que são primos, vamos supor que vocês são primos, eles têm essa mutação. Como eles têm a mesma mutação, quando eles fizerem o cruzamento entre si, vocês vão ver que eu vou ter 25% de ter um indivíduo que tenha só a característica recessiva. Esse aqui, ó, vai ser transportador, né? Mas ele não vai ser sintomático. E olha aqui, ó, 25% deles terem um filho que tem essa mutação. Uma mutação que aconteceu somente nessa família. Então, é muito comum que famílias, né, quando ocorre casamento consanguíneo, casamento entre primos, a chance de nascer com alguma doença é maior do que nos outros casos, porque se um indivíduo, um ancestral próximo, né, um avô, um bisavô, teve alguma mutação nesses genes, esses primos podem ter essa mutação também. E quando um gene mutado encontra o outro gene mutado, o indivíduo vai ter os dois cromossomos mutados. Então, se ele tiver os dois cromossomos mutados, ele vai ser mutante, então ele vai ter essa característica recessiva, tá certo? Então, por que primos, né, com casamentos consanguíneos podem ter maior incidência de distúrbios genéticos? Porque muito provavelmente, né, eles têm, dentro de uma mesma família, existem várias mutações que vão ser passadas para os seus descendentes. Só que elas nunca vão se manifestar, porque enquanto os cruzamentos forem com indivíduos que não são parentes, esses genes recessivos não vão se encontrar. Agora, se você faz o cruzamento com indivíduos que são parentes, aí esses genes recessivos têm maior chance de se encontrar. E aí, quando eles se encontram, eles geram a doença. Tá bom? Ok? Lembraram disso? Só tô vendo se ninguém vai falar nada. Beleza? Então, vamos agora para a B. A B é bem bacana também, olha só. Deixa eu só tirar esse negócio daqui. Porque às vezes eu fico falando, deixa eu tirar isso daqui, isso aqui dali. Eu acho que vocês não estão vendo nada do que está na minha tela, assim, me atrapalhando. Mas, um monte de coisa aqui para eu desenhar e tudo mais. B. A fenilcetonúria, também conhecida como FCU, tá? Ou da sigla em inglês é PKU, também às vezes vocês podem encontrar a sigla em inglês. É um distúrbio genético que se deve a uma mutação no gene que expressa a enzima responsável pelo metabolismo do aminoácido fenilalanina. Misericórdia, não? O que está acontecendo aqui? Rapidinho, só para vocês entenderem, fica mais fácil de eu explicar. Existe um aminoácido que chama fenilalanina. Um aminoácido que forma uma proteína. E essa fenilalanina, quando ela é ingerida, ela está presente em muitos alimentos, ela é convertida num outro aminoácido que é chamado de tirosina. Quem faz isso é uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase. É uma enzima, tá? A enzima fenilalanina hidroxilase faz a conversão de fenilalanina em tirosina. A estrutura da fenilalanina e da tirosina é muito parecida, tá? A única coisa que acontece é que a tirosina acaba recebendo uma hidroxila aqui. Ela é exatamente igual à fenilalanina, só que ela acaba recebendo uma hidroxila a mais. É essa a diferença entre a fenilalanina e a tirosina. Essa tirosina aqui é usada depois para fazer uma série de funções no nosso organismo. Então, ela é usada para produzir a melanina, produzir neurotransmissores como a dopamina, serotonina, certo? Então, a tirosina pode passar por muitas outras reações no nosso corpo para produzir substâncias importantes, como a melanina, que dá o pigmento para a pele, dopamina, serotonina,
adrenalina, que controlam a pressão arterial, tá certo? Então, essa é a importância. Pessoas que têm fenilcetonúria, eles não têm a fenilalanina hidroxilase, não tem. Então, a fenilalanina não pode ser convertida em tirosina. E nessa situação, esse acúmulo de fenilalanina tenta ser redirecionado. Então, a célula começa a ficar com muita fenilalanina, ela tenta dar um fim a essa fenilalanina e ela acaba produzindo uma substância que é chamada fenilpiruvato. O fenilpiruvato é tóxico, é neurotóxico, na verdade, para ser bem mais claro, tá? Então, ele é neurotóxico. E isso acaba causando sintomas da pessoa que tem fenilcetonúria, né? Esse fenilpiruvato, ele tem uma afinidade pelo sistema nervoso, então ele vai se ligar às células nervosas, e como isso é uma doença genética, o indivíduo, desde nascença, ele já começa a ter os sintomas, como vai ter problemas motores, problemas de aprendizado, dificuldade de desenvolvimento cognitivo, né, de aprender mesmo, de se relacionar, porque ele é neurotóxico, esse fenilpiruvato, tá certo? É uma doença que é identificada pelo teste do pezinho. Quando o recém-nascido, ele faz já esse teste quando nasce, já detecta, e um tratamento não tem cura, porque é uma doença genética, mas o tratamento é fazer com que a criança não consuma mais alimentos que contêm fenilalanina. Isso inclui carne, ovos, leite, peixes, enfim, quase tudo que é proteico, tá bom? Então, é uma dieta bastante restritiva. Bom, ele fala tudo isso aqui, ó, fala do teste do pezinho até, e ele fala assim, ó, que tipos de alimento devem ser evitados? Os riscos em carboidratos, lipídios ou proteínas? Ah, fácil, né? Já falei até. Os ricos em, pensem aí, proteínas. Por quê? Porque a fenilalanina é um aminoácido, que até no começo eu falei, né, na hora da explicação, eu não lembrava das perguntas que ela perguntava. Então, eu já falei no começo, ela é um aminoácido, então ela forma proteínas. Então, isso vocês têm que justificar. Se a fenilalanina é uma doença que eu não consigo metabolizar um aminoácido, eu devo evitar o consumo de proteínas. Por quê? Porque as proteínas são formadas por aminoácidos e a fenilalanina é muito abundante entre os aminoácidos, certo? A 15, será que dá tempo? Alguém responde no bate-papo, que horas acaba? Posso dar tempo? Alguém responde para mim que eu já vou ler já. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Vocês estão me ouvindo? Eu apertei alguma coisa. Eu não sei o que eu apertei. Ah, eu parei de compartilhar. É isso que eu fiz. Vocês que estão me ouvindo, dá tempo? Eu acho que dá. Não sei, eu tenho 1 hora. Eu não lembro que horas que acaba a aula. Eu vou fazer a 15. Quem for o próximo professor que vai ficar atrasado. Então, vamos fazer a 15 rapidinho. Só 7, só os fortes ficaram. Vou voltar lá, que eu parei de compartilhar a tela com vocês, por isso. Vamos lá. A 15, então, a gente volta, acho, para os transportes. Uma das... Ah, é um transporte mesmo, bem bacana. Ó, o que ele tem aqui? Ele tem um tubo de vidro, e nesse tubo de vidro tem uma membrana semipermeável, que é uma membrana parecida com uma membrana plasmática. Tá certo? Opa, vi ventilando. Está dizendo que é a aula do Vlad agora. Ok, eu respondo aqui. Eu vou dar o gabarito para vocês da 15. Vou achar aqui rapidinho. O Vlad entra agora, então, a 15 é a letra E, de elefante, tá bom? E aí o Vlad entra agora com vocês, amanhã eu respondo ela e a gente vai falar mais coisas então amanhã, tá bom? Pessoal, muito obrigada por terem ficado, por aqueles que acompanharam, qualquer dúvida a gente vai se falando. Ainda também atrapalhada com esse recurso, mas logo, logo eu já me acostumo, tá bom? Até mais, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Vou interromper tudo aqui, fechar tudo aqui. Até mais.